Bom dia a todos os presentes. Hoje, dia 28 de junho de 2023, às 9h10. Damos abertura à quarta reunião de oitiva de testemunhas da Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2022, criado pela portaria número 36, de 2 de dezembro de 2022, para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Obras e Transporte, devendo ser apurado os fatos certos e determinados concernentes a suspeita de desvio de peças da frota de veículos da municipalidade, suspeita de superfaturamento em compras de peças e combustível, utilizando cartão corporativo, e suspeita de não ter havido licitação na contratação de empresa operadora de cartão de crédito. Encontra-se reunido a comissão composta pelos vereadores vereador presidente Silvio Silva, vereador relator Adilson Mário Alves, e a membra vereadora Carla Francisca Vieira Araújo, que ainda não está presente na sessão. Registro também a presença do doutor José Custódio de Moura Neto, que aqui representa o Executivo. Inicia a quarta oitiva de testemunha. As oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei nº 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo serão salvos em CD ou pendrive, sendo reduzida a termos apenas no caso de problemas técnicos. Essa comissão está sendo assessorada também pelo assessor jurídico da Câmara, doutor Daniel, e também pela nossa servidora, secretário legislativo, Thaís. Advirto o advogado representante do município, doutor José Custódio de Moura Neto, o ABMG 160.084, que lhe é vedado interferir nas perguntas feitas pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e nas respostas da testemunha, havendo a faculdade, porém, de requiri-las por intermédio do presidente da comissão, após promovida a inquirição por parte dos membros. Na sessão de hoje, estaremos ouvindo, através de reconvocação, dos servidores públicos municipais, o senhor Ayrton Cardoso da Silva e o senhor Derlei Rezende. Nesse momento, passo a qualificar a testemunha, do qual eu gostaria que confirmasse depois os dados se estão corretos. Nome da testemunha. Falou Carlos. Está digitado errado aqui o digitado nome do pai. errado. José Cardoso da Silva. Feita a correção. Certo. Gostaria de já começar a inquirir com a seguinte compromisso. A testemunha tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? O senhor tem conhecimento que está sendo apurado por essa comissão? Eu tenho conhecimento do texto, do nome, né? Sei disso. Esclareço que Vossa Senhoria está diante de uma comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, e como tal tem o dever de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime previsto nos termos do artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal número 1579 de 1952, combinado com o artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso Vossa Senhoria entenda ter envolvimento com os fatos, ora investigado, terá o direito de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo.
caso o questionamento sobre os fatos possa conduzir o seu compromisso criminal. A testemunha se compromete a dizer a verdade, somente a verdade, perante essa comissão parlamentar de inquérito? Claro, sim. Passar a inquirir com algumas perguntas que foram elaboradas, tá? Por esse presidente, o relator, através da nossa assessoria jurídica. Tá bom. E gostaria, sim, de pedir à testemunha, né, que seja bem objetivo, né, nas respostas, para que a gente possa estar aqui esclarecendo fatos que estão sendo apurados por essa comissão, e essa comissão, assim, entendeu de reconvocá-lo para esclarecer alguns fatos perante essa comissão. A testemunha, senhor Ayrton, já esteve aqui em outra oportunidade. Na ocasião, o senhor disse que nunca teve acesso a notas fiscais de peças adquiridas pelo município nessa gestão. Se essa comissão mostrar a vossa senhoria algumas notas fiscais de aquisição de peças, o senhor é capaz de nos dizer se elas foram substituídas nas máquinas? Claro, nossa, quase isso, quase certeza que sim, né? Eu gostaria de esclarecer para vossa senhoria que num depoimento perante essa comissão, o atual gestor de frota, o senhor Aenes, o senhor conhece, né? O atual gestor de frota, Conheço. o senhor Aenes. Sei. Ele disse que a máquina pá carregadeira XCMG não passou por manutenção no período de fevereiro a abril de 2022. O senhor sabe nos dizer se procede essa informação? Quer que eu recapitule a pergunta? Pode ser, porque tem duas XCMG, né? XCMG MG carregadeira. não passou por manutenção no período de fevereiro a abril de 2022. O senhor sabe nos dizer se procede essa informação? Então, tem uma que tem 1.000 e tantas horas, outra menos horas do que isso, né? E sei que atrasaram as revisões aí. Então, A resposta. Nesse momento, eu vou pedir o assessor jurídico da comissão, para que o senhor não caia em contradições nas respostas, que mostra a vossa senhoria a nota fiscal da página 542 e 551. joia. Ah. Não, isso de jeito nenhum, não mexeu no radiador, não. Eu gostaria, sim, de aquilo que eu disse mais objetivo. Objetivo, você... Se essas notas fiscais mostradas pelo assessor jurídico dessa comissão, das páginas 542 e 551, o senhor sabe nos dizer se essas peças descritas nessas notas fiscais foram utilizadas nessa pá carregadeira no período de fevereiro a abril de 2022, máquina mais nova? 542 e 551, doutor. E essa máquina é aquela que está desmontada, que eu desmontei, é a mais velha, que está com mais de 1.000 horas, né? Segundo o Aenes, né? Então está tendo um engano, né? Ou uma informação errada aí. Porque tem duas pá carregadeiras XCMG. Uma mais velha, com menos de 1.000 horas, outra mais nova, uma mais velha, com mais de 1.000 horas, e uma mais nova, com menos de 1.000, né? E assim, nenhuma das duas foi feita nada de parte mecânica, a não ser a revisão de filtros e óleo. Isso com certeza. Tá, para ficar bem claro, doutor, só pode estar Essa até é nos aquela- auxiliando, que as notas estão aí. Essas notas 542 e 551, elas se referem que peças?
Pois é, tá achando que não. Eu gostaria que você olhasse. Tá pequeno demais. Tem um óculos aí, alguma coisa. Olhei para mim alguém. É. Conjunto de coroa e pinhão. Valor 5.370. Radiador, valor 6.730. De jeito nenhum. Eu não fiz isso e tenho certeza que não foi feito. Então não foi. Não. Tá. Presidente. 542. Com a palavra, o relator dessa comissão, o vereador Adilson Mário Alves. Só porque está sendo gravado ali, a conversa tem de sair mais na clara. Joia. Então, quer dizer, Ailton, que não foi usada essas peças nas máquinas. E eu não vi, não usei, não desmanchei, as máquinas nunca foi aberta, a não ser agora que eu abri, arranquei motor, desmontei esse defeito, estava tudo original de fábrica. Então, lá não existe essas peças, não. Não, de jeito nenhum. Só isso. Obrigado. Joia, tá bom, tá bom. A 551, que é a corrente de Thunder, um valor de R$ 12.530. Se refere também à mesma máquina. O senhor sabe informar para nós, confirmar, se chegou ao destino, se você mexeu e usou essa corrente Thunder, no valor de R$ 12.530? Ó, corrente no Thunder, apenas Patrol que usa corrente no Thunder. As carregadeiras, nenhuma não usa corrente no Thunder. Mais uma coisa que não procede. Não procede, Não, então, não, essas não, duas não. notas mostradas. Corrente no Thunder, apenas em Patrol. Ok. Então, você confirma essas duas notas, né? Não teve. A nota fiscal, mostra para mim da página 520, por favor. Tudo que está sendo perguntado por você, porque o gestor Claro, veio joia. aqui e você, no seu depoimento anterior, você questionou que não foi mostrado para você notas que não Notas tinha nenhuma. como você esclarecer. Certo. Por isso que você foi reconvocado para esclarecer para essa comissão, né? Você é o responsável, né, pela parte diesel, né, Claro. da prefeitura. Bom demais. Vai esclarecer para nós, tá? Página 520. Descreve os seguintes produtos: articulação de direção, cilindro de levantamento e óleo. O senhor sabe nos informar se essa pá carregadeira, PAC 0008, passou por essa manutenção no período de fevereiro a abril de 2022? Carregadeira? O que consta para nós aqui seria... Ah, tá. Tá escrito Então, na nota aí, pá carregadeira. Tá, e qual a descrição dela? É a mesma? XCMG? Porque a gente tem 3 carregadeiras lá. Só para ficar claro, né? Pra mim É a lembrar. nota fiscal da página 520, né, doutor? Nossa, pois é aqui. Assim como o caminhão tem seu nome e apelido, né? Ou o número que é a potência, que é a cilindrada, as carregadeiras também têm seu nome e cavalo, né? Quer dizer, bem explicado. Por exemplo, tem uma carregadeira que é a New Holland 12C. Pronto, né? Tem outras marcas, que é a New Holland 12D ou outro, muda o número, mas na prefeitura tem 3 pá carregadeiras. Uma pá carregadeira 12C, que é bem explicado, e 2 XCMG 300KV. Então, tem que estar bem explicado. Segundo a servidora, que durante esse período cuidou do sistema lá, o doutor pode até nos ajudar no depoimento dela, doutor. Ela disse que esses números eram os números que eles colocavam para fazer OS, não era isso? Era a numeração que eles tinham no controle D para fazer OS. Pergunto a Vossa Senhoria, você falou 3. Nesse período, fevereiro a abril, uma das 3 foi arrumada isso, articulação, direção, cilindro de levantamento e óleo? A nota está aí, olha o valor, você quer que te passe os valores? Dá para você ver aí? O serviço descrito nessa nota... A letra pequena não dá para me ver, não. Deixa eu ler para você aqui. Ou o doutor, se ele conseguir, nos auxilia, doutor. Qual o valor, doutor?
Pelo valor, nesse período, uma dessas 3 máquinas que Vossa Senhoria está falando a essa comissão, teve fevereiro a abril de 2022. Isso o ano passado, fevereiro, março. Isso o ano passado? Fevereiro, março e abril. De jeito nenhum. A pá carregadeira New Holland 12C, os cilindros, né, que usa na máquina, que são 4, 6 cilindros, né? Já foi consertado, já consertei eu mesmo. Nunca levou para fora nenhum cilindro. Eu que conserto todos os cilindros de carregadeira, patrol, reto, as retos todas. Então, assim, no ano passado não mexeu nenhum. Inclusive, a 12C estava parado uma grande parte do ano passado. E eu arrumei esse cilindro que me lembro, mas antes dessa data da velha. Das 2 mais novas, nenhuma. XMG não foi, eu pelo menos não mexi nisso. Essa assim, nota, nem ranquei. Essa nota, então, você não confirma que foi feito esse trabalho nessas 3 máquinas nesse período? Seria isso objetivamente? Pois então, isso ano passado? Volto a frisar, fevereiro a abril, fevereiro, março, abril de 2022. Fevereiro, março e abril. De 2022. Volto a frisar para Vossa Senhoria que foi Vossa Senhoria que questionou essa comissão de não ter te mostrado nota das vezes anteriores. E hoje nós estamos para que você verifique nas notas e confirme. Você com a sua confirmação. Certo. Sim ou não, se for feito ou não. Então, é assim, nas 2 carregadeiras mais novas, tenho certeza que não. A mais velha, eu já fiz esse tipo de serviço, eu mesmo, mas não lembro a data. Eu acho que é muito antes disso. Ou que seja... Está mal explicado também aqui com esse código, que eu não estou entendendo que máquina é essa. Tinha que estar bem esclarecido. Mas o senhor disse 3. Tem 3. O senhor disse que 2 não, sobrou uma. Basta o senhor responder para a comissão se essa uma foi ou não. Claro. Se nesse período Vossa Senhoria fez esse serviço ou não, numa das pá carregadeiras. Está bem claro aí. Cilindro de levantamento. O senhor lembra? Então, olha o valor aí do cilindro. Qual que é o valor que o senhor falou, doutora? É um valor até razoável. Porque... Pois então... É assim, comprado o cilindro, eu tenho certeza absoluta que não foi comprado. Eu não pedi. Então está fechado. Está aí a nota fiscal, que é o valor de um cilindro que foi adquirido. Então não adquiriu o cilindro. Comprar um cilindro para me pôr nessa carregadeira, nenhuma das 3, nem hora nenhuma. Eu já recuperei eu mesmo pedindo, ok. Reparo, mas essa data eu não lembro das datas que a gente está sempre trocando, né, de uma coisa ou outra. Mas assim, nunca pedi um cilindro para essas 3 carregadeiras. Tá. Na folha, doutor, mostra para mim, por favor, a folha 515. Consta nessa nota fiscal que tem uma descrição, consta 2 bicos injetores de patrol motoniveladora, que custaram 10.970 cada um. É isso, né? Ok. De giro. Pode ser, existe outro coroa que é no diferencial, né? Tá. Tem. Pois é, então aqui também está no código, não está explicando qual máquina que é essa. Pelo jeito aqui de giro, é só patrol que usa, né? Será que dá para achar alguma coisa falando que é patrol? Porque já é outra máquina, né? Está escrito aí. Já está escrito lá. Aqui, patrol motonivelador, é isso, né, doutor? Está escrito aí. Patrol. Essa mesma data? Nesse período que eu estou te falando, onde está a nota aí, ela deve ter data, tu tem a data aí na nota, não tem aí, doutor? Olha para mim, por favor, qual que é a data? 17 de março de 2022. O que foi adquirido aí. Fala aí que 2 bico injetores de patrol que custaram 10.970 cada um. O senhor sabe informar se o valor de cada bico
de uma máquina dessa é esse? O senhor, com a experiência do senhor? Eu vou explicar bem explicadinho. Ó, lá existe duas Patrol. A Patrol 4, esse número que a gente deu, um apelido, uma numeração para ficar fácil, né? A 4 é a mais nova. A 4 é injeção eletrônica. A 4, sendo injeção eletrônica, os bicos até é mais caro mesmo. Mas essa aqui é a Patrol 3, que não é injeção eletrônica, o sistema do motor é antigo, que é injeção direta, e nem, eu não sei o valor do bico, vamos supor que fosse trocar um bico dela, né? Com certeza não, seria eu acho que um preço menor, né? Tá. Porém, não conheço nada disso, não lembro desses gastos aqui hora nenhuma, e até o operador, além de mim, pode convocar até o operador que com certeza, né, ele tem que... Mas o senhor sabe informar para nós, nessa data, esses dois bicos foram trocados? Não lembro de jeito nenhum. Que consta nessa folha aí que foi mostrada? O senhor não tem como falar se nesse período aí de março foi trocado esses dois bicos? Eu não troquei. Não, você é o responsável, não é? Certo, Você é o pois é, então. Não chegou até você esses dois bicos, o senhor não trocou? Não. Ok. E falou mais aqui, giro também, né? Uma peça cara também, né? Tem mais peça além do bico aqui que não está batendo. Esse giro aí, coroa de giro aí. Então não claro, fecha. não, nenhuma das coroas, nem coroa diferencial, nem coroa do giro da lâmina, de jeito nenhum, estão perfeitinhas. Essa Patrol 3 tem, né, que é mais velha, uns 10 anos, está lá perfeito. Então, original da máquina ainda. Se for, né? Não está falando se é do giro da lâmina, uma coroa, do diferencial, né? Não tá, a descrição aqui não está certa, né? Mas não conheço esse serviço aí. Tá, então o senhor não conhece esse serviço. O senhor Aenes, segundo a declaração dele, que é o gestor de transporte atual, perante essa comissão, nos informou que 2 vans passaram por manutenção junto à empresa 3E Comercial Limitada, em Belo Horizonte, do senhor Edson Mendes da Silva. O senhor sabe nos informar se essas vans estão paradas até a presente data? 2 vans. Na presente data, tem 3 vans paradas lá. Ou vai começar a rodar uma hoje ou qualquer hora, porque uma das estava parada, pediram para mim tirar um alternador, o eletricista não conseguiu, né? Nesses dias aí, tirei, arrumaram o alternador, me entregaram, coloquei de novo. E aí parece que vai colocar para rodar. Tá, mas sobre as vans, eu tenho 22 anos de mecânico efetivo. Até 2 anos, 1 ano e pouco atrás, eu que fazia toda a parte diesel, inclusive, a prefeitura já teve vans, né, Sprinter, Ducato, várias, era eu. Só que aí, não lembro a data direita, passaram para o outro mecânico. Tá, mas a pergunta que eu faço a você seria o seguinte: o ano de 2022, ano passado, essas 2 vans, segundo o senhor Aenes nos informou aqui, que elas passaram por manutenção junto à empresa 3E Comercial Limitada, em Belo Horizonte, 2 vans. O senhor tem conhecimento disso? Que elas foram para Belo Horizonte, estava lá? Essas vans são marca Mercedes, né? Está falando aí? Eu estou falando de 2 vans que ele narrou e não falou a marca. Viu? Isso o senhor sabe informar qual o defeito que foi apresentado por essas vans? Sprinter. Então, tá vendo? É Sprinter da Mercedes. Pois então. Aqui está escrito vans, é Sprinter, né, doutor? A van Sprinter da Mercedes, van então. Sprinter. Joia. Não, então, assim que eu vinha fazendo a manutenção nas vans até nessa data, né? O que eu podia, né? Claro. Inclusive, as vans Sprinter são carro quase novo, né? Que vai ver a data aí. Mas assim que chegaram e falaram para mim, você está apertado aí, vamos passar as vans para o outro mecânico, viu? Porque você tem muita demanda, muito serviço aí. Aí eu falei, vai, joia. Só que na próxima semana, o mais breve que possível que teve, o mais rápido que possível, uma semana depois, ou 15 dias, ou 20 dias,
Aí já começaram a dar defeito, né? Aí um chegava para mim, motorista, vamos para Belo Horizonte, uma motor, ou outra data, van tá para Belo Horizonte, e além de estar parado lá na oficina, sempre na outra oficina, na minha não. Então, depois que passou para outro, eu não sei de nada, só sei o que alguns motoristas falavam, tem van em Belo Horizonte, uma motor, tem van em Belo Horizonte. O que eu sei sobre isso, sobre as vans, só isso. Tá, para que não fique uma dúvida aqui, quando você falou das vans tal, o gestor de transporte era quem? Porque o senhor Aenes assumiu um período. O senhor confirma se era o senhor Renato Graciano? Claro, chegou ele, esse era o coordenador, e o secretário Arnaldinho. Os dois chegou para mim, falou, não, vamos passar as vans para o outro, viu? Porque você está apertado aí, você vai, joia. Mas falou para o senhor que essas vans estariam indo para Belo Horizonte? Você sabia onde? Não, isso aí não. Não falou local nenhum que elas estariam indo? Não, depois que passou essas vans para ele lá, não falaram nada mais, não questionaram, não perguntaram nada, não perguntavam nada sobre, van lá dar um defeito, não, aí acabou o papo de van comigo, né? Não falaram mais nada de van. Depois dessa data, agora... fui mexendo em van agora, só essa semana passada, que foi tirar o alternador de uma para o eletricista e depois colocar no lugar de novo. Deixa eu perguntar a você, essas vans, então, eles informaram para você, segundo você, o secretário de obras Naldim e o gestor Renato Graciano, que estaria tirando, levando e tal. Tá, você não sabe afirmar se elas foi para a empresa 3E Comercial Limitada, em Belo Horizonte. Não tá. sei, é mesmo, não sei onde. Só tava, essas vans... como que elas foram levadas para lá? Você sabe informar? Tiraram lá do pátio? Estava lá no pátio as duas paradas? Ou... Também não consigo. Você não sabe informar? Não, porque assim, não é separado, né? A oficina está num canto, a minha parte está onde sempre foi. O senhor sabe precisar mais ou menos quanto tempo essas vans ficou lá no concerto ou não? O senhor não dá notícia? Também não. Não dá notícia, então, não sabe? Não foi impossível saber isso, porque... Não sabe se foi uma semana, um mês, 2 meses, não sabe? Sei, porque não era uma van só, né? A prefeitura tem várias vans e era um movimento de van na oficina do lado da minha que então, não tem como. Foi né? duas vans? Você sabe confirmar se foi duas? Eu não sei confirmar a quantidade. Tá, e depois que elas voltou zero bala ou apresentou algum defeito tal, ficar parada, tá lá, ou assim que elas voltou ótimas, rodaram sem problema nenhum. Como é que ficou essas vans? O que eu consegui saber e ver, né, é que estou vendo sempre van parada. Chegou, tem van lá parada com defeito assim que chegou, mas ninguém informa nada. A gente pergunta a alguém da cúpula, essa van, não arrumou? Não, ninguém esclarece nada para a gente que quer ser correto. Parece que a pessoa que é organizada incomoda. Aí, então, nenhuma pergunta a esse respeito, ninguém quer esclarecer, né? Então, o que eu sei que eu cuidava da parte disso, e já fiz manutenção da parte leve, já por vários momentos, em outros mandatos, né? Mas assim, então, disso sempre foi comigo. Aí, depois, me tiraram as vans. Pelo que o nosso relator está falando, que o que você quer dizer que você não estava responsável por essas vans? Seria isso? Claro, isso mesmo, não estava não, porque já que, vamos passar as vans para o outro, quer dizer que aí acabou. Passou quando? Esse período lá no início do ano, lá de janeiro até dezembro, estava sob a sua responsabilidade ou não? Ou passou para outro mecânico? Eu costumo anotar, bem dizer, tudo, gasto em qualquer evento, mas esse eu não notei. Eu teria que anotar essa data, né? Não lembro a data que foi que chegaram os dois e falaram, a gente vai passar as vans para o outro. Isso foi até, Silvio, isso é claro que perante o montante de funcionário no pátio, isso cabe, denigra a imagem da gente.
Isso é muito mais sério do que um gasto, talvez. Isso diminui. Por exemplo, a semana passada, que todo mundo sabe que politicamente eu sou a favor, né, do Alex, e, claro, o Ronaldinho é amigo um dos outros, não tem nada, não é inimigo, mas eu sempre fui declarante eleitor do Alex. Nunca questionaram meu profissionalismo nos outros mandatos para trás, né? Nenhum. E esse caso, me tirar as vans, não passar a van para o outro, isso denigriu a minha imagem, tirar as vans que eu fazia manutenção para outro, que perto do meu conhecimento, é um menino, né? Aí eu quero saber aonde que foi que ele já viu van, né? Por exemplo. Então, tirar as vans de mim, além de tudo, não sei o que gastou, o que foi feito. Você não lembra a data que tirou, não? Foi humilhante. Chegar, passar uma van para o outro, que o outro é mecânico de carro, é muito diferente. Então, além disso tudo, diminui perante um montante de funcionário no pátio, me diminui profissionalmente, denigra a imagem da gente, é gravíssimo. É muito mais grave do que né, o que está acontecendo. Não foi uma pergunta feita diretamente a Vossa Senhoria narrou algumas coisas aí, certo. E esse presidente faz uma pergunta objetiva para você que falou. De ser eleitor, de ser o que do Alex. Mas não está impedindo você de falar a verdade aqui, não, né? Você não está. Aí, então, por isso porque você está aqui sobre falar a verdade, somente a verdade. Eu não vou admitir que às vezes seja proteção de A ou B. Nós não entramos nesse detalhe, tá, de ser eleitor, de amigo e tal. Tá? Claro. Então eu peço a você, né, peço a Vossa Senhoria que, né, esclareça bem objetivo. Claro. O que eu quero saber de Vossa Senhoria, só um minutinho, Lator, é um valor dessas vans que foram na rádio, chegaram ao conhecimento dessa comissão, no valor de 110 mil, aproximadamente, o conselho dessas duas vans, que é a Sprinter, né? Vossa Senhoria tem conhecimento disso? Que é um valor alto, né? Para ter conhecimento dentro de um pátio da prefeitura. O senhor Aendes narra isso para nós. O senhor sabe informar se essas duas vans ficou nesses valores de 110 mil? Pois é, não sei informar, não sabia que era esse um valor absurdo desse, e aí, Silvio, teria que saber quem é que avaliou esse defeito para chegar a um valor desse aí, e qual que era mesmo o defeito. Tem que convocar o motorista que estava na data, os motoristas que dirigiu esse carro, e ver quem foi que deu esse laudo aí, não é não? Fala meio alto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Ayrton. O seguinte, bem assim, objetiva a pergunta. O senhor já relatou em alguma ocasião ao prefeito, ao secretário de transportes, o de Sonaldinho, ao gestor, sob suspeita de superfaturamento de peça adquirida através do cartão corporativo? Eu espero que o senhor seja bem assim positivo na informação e esclarecer para Vossa Excelência que esse vereador, como presidente em diligência no pátio da prefeitura, né? E eu falei que Vossa Excelência deveria vir a essa comissão, né, e relatar tudo que relata para o presidente dessa comissão em diligência no pátio da prefeitura. O senhor, em alguma ocasião, o senhor chegou a falar com o prefeito ou seu chefe de imediato que o senhor estava com alguma suspeita, o senhor chegou a falar para eles, olha, eu não estou de acordo, está chegando peças aqui, estou achando os preços meio altos, as peças não é de primeira qualidade, ou às vezes o serviço não está sendo feito? O senhor nunca chegou? O senhor está pensando muito assim. Eu quero saber do senhor se o senhor chegou a conversar com o prefeito, a mostrar para o prefeito, para o secretário de obras, que o senhor não concordava, o senhor estava vendo peça que às vezes o senhor entendia como conhecedor que seria um valor X, mas estava chegando com um valor bem mais alto. O senhor chegou a falar para o prefeito, ou para levar o conhecimento deles, que
O senhor estava achando que estava chegando muito alto, superfaturado peças? Não. Assim, claro que não, porque nunca me mostraram nesse período aí preço de nada. Eu sempre achei que eu deveria ver. Até já questionei com o outro secretário, o passado aí, que o certo, o correto aqui, toda peça que eu trocar, se mandar vir alguém com a nota fiscal me mostrar até valor e o que foi comprado e conferir aqui que eu troquei, porque eu sempre fiz isso nesses anos tudo, toda peça que eu troquei ficou lá 1 mês, 2 ou 3 para ser vista ou qualquer hora alguém quiser comparar, né? Então não teve como eu falar isso porque eu nunca soube de valores, né? Então se eu tivesse a par de valores, com certeza, uai, tá gastando demais, e aí? Então, o que foi dito por Vossa Senhoria na diligência na prefeitura, que o senhor chegou a conversar com o prefeito e falar para ele que o senhor não concordava com essas compras de cartão, que esse cartão estava comprando as coisas muito mais caras, as coisas chegavam bem mais caras, que o senhor chegou a levar o conhecimento do prefeito e chegou a levar o conhecimento do secretário de obras, então aquilo foi só informal, o senhor não afirma nada, então, aquilo que o senhor falou, que o senhor chegou até a mostrar uma peça para esse vereador lá, que no mercado seria em torno de R$700, o senhor mostrou de um trator, o senhor citou até o local na cidade aqui, que poderia ir lá, que seria R$700, e aquela chegou por mais de R$1.400, o senhor não afirma, então, nada disso, aquilo foi só voluntariamente que o senhor disse. Não, aí a pergunta não bateu. Não, né? não, eu só quero saber de Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria chegou, que Vossa Senhoria narrou, né, na diligência lá, que Vossa Senhoria chegou a conversar, a levar a conhecimento do prefeito e do secretário, né, que o senhor não estava concordando com valores que o senhor supostamente viu. Isso você narrou. Então, não teve nada disso. Não foi um momento de euforia que o senhor falou. Não, essa parte aí de que esse valor dessa peça, por exemplo, dessa que eu te falei um dia ali, é a única coisa que eu pude, mais ou menos, fazer uma base, foi o tratorista que me falou que, eu vi aqui em Dores, foi tanto, e buscar uma peça lá em tal lugar, e lá assinei a nota de tanto, dessa parte, mas eu não vi o valor da nota fiscal, nunca vi mostrar a nota fiscal, não, né? Então, aquele assunto que a gente teve, é claro que a outra fala minha era aquilo, né? Então, o senhor não confirma, o senhor nunca levou conhecimento, então, do prefeito, nem no secretário, que o senhor estava supostamente desconfiado dos valores, que essas compras por cartão não seria o ideal. Você nunca chegou a falar com o prefeito e secretário, sugerir nada, então? Não, essa compra de cartão aí, claro que a gente acha que não é legal, né? Não, eu digo objetivo. O senhor chegou a falar com isso, o senhor não acha legal, mas o senhor chegou a mostrar essa posição do senhor para o prefeito, para o secretário de obras Naldim, porque o senhor que é o responsável por lá, 22 anos, o senhor dá conta de tudo que entra lá dentro. Precisava de saber. Parte disso. Precisava então, de saber o senhor não sabia tudo. nada? Eu precisava saber de tudo ou quase tudo, precisava mesmo, né? Mas não foi o que aconteceu, não, né? O senhor não levou, então, conhecimento nem do prefeito, nem do secretário? Isso é o objetivo. Presidente, pela ordem, com todo respeito, cumprimento a todos da mesa, Vossa Excelência, mas o testemunho já disse que não levou conhecimento de ninguém. Inclusive, presidente, ele disse que não analisava documentos. Então, pela ordem, eu estou deixando correr normalmente, mas não pode ter retrospecção de fatos. Testemunha tem que dizer sim ou não. Tá, sim, ele está sob pena de dizer a verdade, somente a verdade. Houve uma diligência, ele falou uma coisa que ele está falando outra. Sim, mas aqui ele Tudo já bem, respondeu. está encerrado. Então, no final, ele respondeu 4 vezes já. Eu gostaria de registrar nesse momento a presença, né, que se faz presente aqui, a membro da comissão, a excelentíssima vereadora Carla Francisca Vieira Araújo, por motivo de força maior, né, atrasou alguns minutos. Nós estamos no depoimento da testemunha, o senhor Ayrton, fica à vontade, caso queira fazer, né, algum questionamento. Senhor Ayrton, então o senhor já foi objetivo. Vamos lá, a testemunha consegue nos informar se o caminhão Marca Iveco foi reparado no ano de 2022 na empresa Deva? Deva.
senhor sabe informar? O caminhão é Iveco Marca Iveco. Foi VM270. Ah, tá. no ano 2022 na empresa Teva? Eu sei que esse caminhão saiu daqui de Dores para fazer serviço fora aí. Mas o lugar, não sei. O senhor sabe informar qual serviço foi? Você Ó, saiu para fora para fazer qual serviço foi? Claro. Esse caminhão estava funcionando perfeito, acendeu uma luz do painel, o motorista chegou para mim e me falou, ó, o caminhão perdeu a força, porém funcionando perfeito, né? Quase perfeito, porém fraco, um tiquinho fraco. Aí eu falei, pois é um problema eletrônico, que não tinha rateamento, barulho nem nada. E aí falei para o secretário, ó, esse caso é eletrônico, é preciso de levar na autorizada, porque é um problema eletrônico, não está rateando, não está batendo, não está fazendo nada, e ele está andando normal, mas carregado, ficou fraco. Aí levaram esse caminhão aqui em Dores, na oficina aqui, para rastrear, daqui levou para a Luz, o que eu sei, foi para a Luz. E ficou lá um tempão, esse caminhão. Mas o senhor sabe informar o tempão? O que seria esse tempão? Uai, Mais ou menos. não lembro o tempo, não, mas Não. semanas, e vinha com defeito, voltava para trás, depois ficou mais um tempo, não sei, que me falava que era luz, mas eu não fui lá para ver, né? Ok. No período de janeiro a julho de 2022, o senhor tem conhecimento se um caminhão e uma van Sprinter foram consertados, troca do módulo na empresa JT Diesel na Cidade de Luz? Não sei. O senhor não sabe informar? Se foi trocado, não sei não. Não sei Período de informar, não. janeiro a julho de 2022. Pois O senhor não é. tem conhecimento? Não consigo, não, porque eu nunca acompanhei, vamos supor, saiu um caminhão para fora para arrumar. O correto fulano, você vai acompanhar lá, viu, que mandamos um caminhão para outra cidade para arrumar, e o seu mecânico, que você vai aprender e você vai acompanhar o que vai ser gasto mesmo. Nunca fizeram isso, nem me contava que oficina era, nem o que foi gasto, mas nada. Às vezes que foi para fora aí. O senhor sabe nos informar se no período de outubro de 2021 a julho de 2022, os ônibus Iveco, City Class, passaram por manutenções fora do município? O senhor sabe qual é a empresa? Informar? 2 ônibus aí, né? O ônibus é você que está falando a quantidade. Não, Eu os ônibus. você me Eu falou falei o no nome. plural os ônibus. Você falou aí City Class, porque, ó, tem um ônibus City Class, tem Grand Class. City Class. Passaram por manutenção fora do Fora, município? passou. Sabe informar qual é a empresa? Não sei. O senhor só sabe que foi, não sabe qual é a empresa. Tá. O caminhão Volvo, que o senhor o consertou no período de outubro de 2021 a julho de 2022, o que apresentou de problemas no sistema de ar, bomba e kit de embreagem? Sabe nos dizer se isso aconteceu, onde foi feito o serviço? Silvio. Oi. Vamos voltar nos ônibus aí. Pode ser? Pode, o depoimento é de Vossa Senhoria. tá. Quer voltar nos ônibus? Sei. Foi 2 ônibus para arrumar fora, não sei aonde. Assim, nem sei se foi fora ou um foi aqui mesmo, porque algum lugar não foi arrumado comigo, né? Assim, só que teve 2 fatos aí. Um ônibus, depois que foi arrumado, na primeira semana arrancou uma roda no município do Taquaral e eu tive que ir lá para resolver, né? Joia. Um outro ônibus arrancou uma roda também, na mesma região, gravíssimo, arrancou a roda traseira. E eu tive que ir lá arrumar também. Esse, parece, se não me engano, na primeira viagem, tá? E o caminhão? O senhor consertou no período de outubro de 2021 a julho de 2022? 21 e 2.
outubro de 2021 a julho de 2022. Se o senhor chegou a consertar, o que apresentou de problemas no sistema de ar, bomba e kit de embreagem? Sabe nos dizer aonde foi feito o serviço, se caso foi? Não, aí não me lembro de ter, nessa data, ter consertado, não. Posso até ter consertado alguma coisa, né? Mas o que, por exemplo? Está citando aí? Não, a pergunta, ela está assim, mais objetiva, caminhão Volvo. O senhor consertou no período de outubro de 2021 a julho de 2022? Sim ou não? O senhor consertou? Não, aí é impossível falar, não consertei, não consertei, não tem como, porque eu não estou com uma anotação, eu acho que eu nem fiz essa anotação, né? Seria problema no sistema de ar, bomba e kit de embreagem, o senhor não lembra? Esse caminhão Volvo, eu já consertei a embreagem dele já, agora por 2 vezes. Uma recente agora, que seja precisa ele parado no pátio nesse final de ano aí. Consertei agora a embreagem. E também já consertei a embreagem dele uma vez nessa vida dele. Eu não sei dizer se foi nesse período, né? Aí eu teria que ter uma anotação, uma agenda com toda a data, porque aí é impossível também, porque na minha mão lá, 2 patrol, 3 trator, né, não sei quantos, 2 pipa, aí é impossível da gente saber tudo, né, bem claro, aí não tem como responder essa parte. Que eu já mexi na embreagem desse caminhão uma vez já, mas não lembro a data. Sistema de ar, bomba, nesse período, o senhor lembra? Pois é. Sistema de ar e bomba, só não lembra, né? Tá. O senhor tem como informar para essa comissão, nos dizer se os pneus das 2 motoniveladoras do município foram trocados no período de outubro de 2021 a julho de 2022? Pneus das 2 motoniveladoras, tá? Se foram trocados no período de outubro de 2021 a julho de 2022. Aqui, ó, também é impossível dizer que foi. Para isso aí, o uso do operador tem a condição, com certeza, de falar trocou ou não trocou, muito mais do que eu, né? Que a minha parte, assim, pneus, eu nunca quis opinar e nem é uma obrigação assim, do mecânico. Parte de pneu é borracheiro ou alguém, né, da administração que tinha que ficar para esse cargo, né? Então, pneu não consigo lembrar, mas convoca os operadores para saber essa parte aí. O operador é capaz, é claro, que é do lado do operador é só operar e saber isso, né? Trocou o pneu ou não. Então é muito mais fácil, né? Convocar os operadores da máquina e falar, ó, trocou ou não. E eles têm plena capacidade de lembrar direitinho, com certeza, né? E esse período, pneus novos para as máquinas, o senhor chegou a ver, recebeu lá no pátio? Pois então, nunca recebi, né, que nunca quis, né, em nenhum mandato, eu ficar responsável por pneu ou pedir, sempre comprar resolvendo o operador com quem tivesse no cargo. Nunca fiz um papel, assim, que eu me lembro, não. Um pedido. Talvez até fiz, né, mas assim, não estou lembrando. Pergunto ao nobre colega vereador relator dessa comissão, vereador Adilson Mário Alves, se tem alguma pergunta à testemunha? Tem não? Pergunto à excelentíssima vereadora Carla Francisca Vieira Araújo, membro da comissão, se tem alguma pergunta. Nesse momento, oportunizo ao doutor José Custódio de Moura Neto, advogado do Executivo, caso queira fazer alguma pergunta ao nosso depoente. Sim, presidente. Eu queria que a testemunha pudesse esclarecer melhor a questão sobre as vans que ele deixou de fazer, né, os reparos e operar nas manutenções. Ele relatou com tanto quanto sentimental essa atribuição que foi retirada dele, né? Só no sentido se ele ficou magoado, ficou triste, se isso causou um certo tipo de problema no ambiente de trabalho. Você pode responder, por favor? Claro que posso. Por que eu disse assim, politicamente, tá, um mandato e outro mandato? É porque eu sempre, quer dizer, ou nunca questionar o meu profissionalismo, nunca, e claro, e
E uma coisa que a gente está, né, com a gente tanto tempo, de repente chegar e tomar diante de um montante de funcionário que tem junto, no pátio, e na cidade, e com todo mundo, cidade pequena. Isso é vergonhoso. Eu fiquei envergonhado, isso é... Magoado. Não, magoado não é para, né, assim... Achei que vou achar uma palavra mais bacana, né? Deixa eu ver. Achei que não devia, né? Achei que foi muito grave, ou, para resumir, não entendi o motivo, não, né? Me entendeu? Então, não entendi o motivo disso aí. Fica mais fácil. Ok, doutor José Custódio, o senhor tem mais alguma pergunta? Só para poder esclarecer, o senhor responde objetivamente, Claro. né? Não precisa de fazer retrospecção. Tá. Diante dos fatos que estão sendo apurados aqui pela comissão, o senhor tem conhecimento, o senhor nunca levou nada ao conhecimento do prefeito ou levou? O senhor conversou com o prefeito a respeito desse problema algum dia na vida do senhor, do atual prefeito? Desse qual o problema? Desse de tirar as vans? Não, em relação a esses problemas de troca de peça, de serviços, notas fiscais, desses problemas que estão sendo apurados aqui pela comissão. O senhor conversou com o prefeito a respeito disso? Posso ter falado sobre esse assunto numa conversa que a gente não consegue lembrar. Talvez eu falei, é preciso, é muito bagunçado esse pátio. Nas vezes que ele falou, ajuda a organizar aquele pátio para mim lá. Eu acho, talvez devo ter falado, a maneira que o pessoal está agindo está errado. Alex, precisa de um almoxarifado. Já falei, preciso de um almoxarifado para toda peça que chegar no almoxarifado, depois o almoxarifado distribuir para onde for, com alguém assinando. Devo ter falado, claro. Eu falo o seguinte, presidente, ele esclarecer que ele falou para o prefeito, olha, está tendo superfaturamento aqui dentro, está tendo coisa errada, está tendo crime acontecendo aqui dentro. Não é questão de organização, não. O senhor responder objetivamente, sim ou não. O senhor falou, prefeito, está acontecendo roubalheira aqui dentro, tem gente roubando, fazendo coisa errada. O senhor chegou a ter essa conversa com o prefeito? Tem crime acontecendo. O senhor falou isso para o prefeito? Não, isso é claro que não, né? Pronto, apenas isso. Tá. A gente, para levar dentro da harmonia, tem que mudar o rito. Pois é, não é, João? O rito da comissão, Isso é válido, o advogado falar dirige alto. ao presidente, o presidente dirige Claro. à vossa Bom senhoria, né, que é o rito da comissão. Então, vossa senhoria ser objetivo nas respostas, então a resposta para o doutor que não. Isso? Claro, dessa maneira aí, Alex, aí também não sou, né, assim, claro, imbecil, né, falar desse jeito não, né, claro que não. Então não, né? Doutor, o senhor teria mais alguma pergunta? Pode ficar Não, sei mais. sem mais. A comissão diz que não quer manifestar, né? Não tem pergunta. Nesse momento, senhor Ailton, é de praxe, Ailton, da comissão aqui, oportunizar a vossa senhoria, né? Tempo que você, caso necessite, para esclarecer fatos que às vezes não foram perguntados a vossa senhoria. Se o senhor quiser claro. acrescentar, falar alguma coisa, se ele acrescentar depois, eu volto a palavra para o senhor, viu, doutor? Pode ficar tranquilo. Tá? Que nós temos aqui fatos, provas, documentos suficientes. Nós estamos em busca da verdade real dos fatos, tá? Claro. Nós não estamos aqui para incriminar, né? Mas nós oportuniza para vossa senhoria, que se vossa senhoria quiser acrescentar, falar alguma coisa, às vezes que não foi perguntado, né? A esclarecer, para que nós estamos à busca da verdade, que vossa senhoria tem esse momento agora, né? Para falar, caso queira, para essa comissão, e se vossa senhoria se entender falar alguma coisa, eu vou oportunizar novamente a palavra para o defensor dos custódios. O senhor gostaria de manifestar, falar mais alguma coisa? Nossa, preciso. Então, vossa senhoria pode falar. É preciso. Primeiro que sobre a idoneidade da gente, o profissionalismo, está provado, né? Porque senão
não tinha passado por tantos mandatos, né? E esse caso, é claro que a gente está vendo que é gravíssimo. Então, senhor, não foi falado, nem sei se como é que vai funcionar aí a CPI, mas é preciso, e eu quero, e deve, não sei se vai ser, mas se for preciso assinar, é preciso, senhor, quebrar o sigilo bancário meu e de todos os funcionários assim, dessa área aí, sigilo bancário, sigilo telefônico, o meu está aberto. Claro, se tiver lei para isso, não vai me pedir não, mas é preciso quebrar o sigilo bancário, sigilo telefônico, de várias pessoas, talvez até algum chefe ou chefe de setor aí que talvez não está nem citado nessa parte aí, né? Porque esse comando aí da administração nessa área aí, não é só, por exemplo, o secretário do transporte, o coordenador do transporte, por exemplo, a educação é outro coordenador, né? Não estou falando nome, mas várias pessoas, né, que é responsável por tocar esse transporte, né? Algum chefe, talvez algum chefe levou algum veículo para fora que eu acho que não está certo, se tiver acontecido, né? Há um exemplo, levou o caminhão para fora aí, foi o fulano ali, tem que apurar bem apurado. Então, acho que o sigilo telefônico aí de toda turma, todo nomeado, todo comissionado desse mandato, é preciso ser aberto. E o meu pode ser, não só desse mandato, pode quebrar o sigilo bancário e telefônico até dos outros mandatos passados, que votar no assunto político novo. Politicamente, eu sempre declarei eleitor desse governo agora, executivo, desse prefeito. Então, é preciso, Silvio. Então, assim, a minha fala é essa. É preciso esclarecer isso, porque a minha idade, né, e meu profissionalismo aí com esse fato, um ou outro não deixa de ficar pensando, né, que a gente está envolvido. E então, a minha vontade e o que eu quero, e tomara que seja feito, quebre o sigilo bancário e telefônico de todo o comissionado dessa administração, né? Para apurar quem tiver, né? Talvez nem tenha nenhum culpado, não, mas talvez tenha, né? Da área do pátio ali, todo mundo, até é preciso. Então, se tiver mais alguma coisa para perguntar, estou pronto. Se quiser convocar mais vezes também, vem, amanhã ou semana que vem, ou mês que vem. Estou pronto para vir. Doutor José Custódio, depois dessa manifestação, nada? Alguém da mesa? Tudo tranquilo? Ayrton, eu dou por encerrado seu depoimento, vou suspender a reunião por 5 minutos, que seja feita a lavratura do ato do seu depoimento, e retornamos daqui a 5 minutos.